Essas 5 fórmulas podem transformar completamente as tuas planilhas, e vamos aprender um pouco mais sobre essas 5 funções em menos de 5 minutos. Primeira, função cont.c, para contagens condicionais, ou seja, vamos analisar um intervalo e contar quantas vezes um critério, uma regra, é atendida. Então, por exemplo, como contar quantas vezes uma categoria aparece na planilha? Digamos que eu queira contar quantas vezes aparece a categoria massas, por exemplo. Igual a cont.c, seleciona a função, primeiro parâmetro, intervalo, queremos testar um critério. Basicamente, é o intervalo que possui as categorias. Ponto e vírgula, qual é o nosso critério? Então, queremos contar quantas vezes aparece o texto massas. Então, entre aspas duplas, vou digitar massas. E ao final da função, fechando parênteses e apertando Enter, já temos aqui, por exemplo, 3 vezes esta categoria massas. A próxima, que é a função soma-c. Esta função para realizar a soma condicional em um intervalo. Ou seja, iremos analisar um intervalo, testar um critério e, se este critério for atendido, aí sim realizaremos uma soma. Então, por exemplo, vamos somar os valores totais apenas para a categoria grãos. Então, digito igual a soma C, seleciono a função, primeiro intervalo, queremos testar um critério. Seleciono o intervalo das categorias. Ponto e vírgula, qual é o critério? Queremos testar se a categoria é grãos. Então, entre aspas duplas, vou digitar grãos. E após as aspas duplas, ponto e vírgula, e intervalo da soma, onde estão os valores que desejamos somar. Aqui, basicamente, então, na coluna D. Então, vamos testar neste intervalo. Se a categoria for grãos, vamos somar os valores que estão na coluna D. Apertando Enter, valor 63. Então, por exemplo, este 25 mais 18 mais 20, 63. Próxima função, função unique, que vai, então, retornar as linhas únicas no intervalo de origem fornecida. Em resumo, vai analisar o intervalo e trazer apenas dados únicos, sem replicar. Então, por exemplo, igual a unique, seleciono a função. Se eu selecionar este intervalo, por exemplo, das categorias, fechando parênteses e apertando Enter, vai retornar apenas uma única vez cada informação, sem repetir. Então, trazendo basicamente quais são as categorias. Muito bem. Seguindo, função filter, utilizaremos ela para filtrar um intervalo com base em condições especificadas. Então, criamos uma regra e vamos filtrar os dados de acordo com esse filtro. Então, por exemplo, como mostrar apenas produtos de uma categoria específica? Digamos que queira exibir apenas informações dos produtos que possuam a categoria frutas. Igual a filter, seleciono a função, seleciono o intervalo de dados que iremos filtrar, ponto e vírgula, e agora sim a condição que desejamos testar. Neste caso, queremos testar se a categoria, ou seja, esta coluna B, é igual, entre aspas duplas, por exemplo, frutas. Ao final da função, fechando parênteses e apertando Enter, já temos aqui então as informações, produto, categoria, nome da pessoa que fez a venda e o valor, da categoria frutas. Função query, que vamos analisar o intervalo e retornar apenas também informações que respeitem o critério que especificarmos nesta query, nesta consulta. Então, por exemplo, como filtrar as vendas de uma pessoa em específico. Digamos que eu queira filtrar apenas as vendas do vendedor João. Digitaria igual a query, seleciono a função, seleciono o intervalo de dados que iremos analisar, ponto e vírgula, e entre aspas a query, a consulta. Então aqui digitaria então a sintaxe da query seria select para selecionarmos os dados, select A, B, D, ou seja, selecione os dados da coluna A, da coluna B e da coluna D, produto, categoria e valor, where, ou seja, aonde, where C, ou seja, aonde na coluna C tivermos o valor igual, e aqui entre aspas simples, vou digitar, por exemplo, João. E apertando Enter, temos aqui então as vendas realizadas pelo vendedor João. Se algum valor for alterado, também já é atualizado. E agora que aprendemos um pouco mais sobre estas 5 fórmulas e funções do Planilhas Google, vou deixar aqui na tela um outro vídeo bastante interessante do canal para continuarmos aprendendo e evoluindo nas planilhas.